Você sabe a diferença de um povo judeu, um povo hebreu e um povo israelita? Mas afinal, é a mesma coisa? Qual é a diferença entre eles? É sobre isso que vamos falar nesse vídeo. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus. Mas afinal, qual é a diferença do povo judeu, do povo hebreu e do povo israelita? A origem dos hebreus vem de Éber, descendente de Sem. Vamos ver isso lá em Gênesis daqui a pouco. Os hebreus eram o povo descendente de Abraão, Isaac e Jacó. Então, lá desde o início vem esse nome de hebreu, que são os descendentes de Sem, né? Abraão, Isaac e Jacó, são dessa parte aí. Em Gênesis 14, versículo 13, diz assim, ó: Contudo, veio um que escapou e deu a notícia a Abraão, o hebreu. Este havia junto aos carvalhais de Manre, o amorreu Manre, e os seus irmãos Escol, Aner, eram aliados de Abraão. Aqui, irmãos, está falando quando Abraão vai socorrer a Ló, que está passando apertado. Então aqui já começa a falar sobre o povo hebreu. Sobre o povo hebreu, em Êxodo 1, eu vou abrir com vocês aqui para a gente estar lendo. Êxodo capítulo 1, versículo 15 e 16, vai falar um pouco mais sobre o povo hebreu. Fala assim, ó: Faraó, tendo a notícia do caso, procurou matar Moisés, mas este, fugindo da vista de todos, foi morar na terra de Midian, e ali assentou à beira de um poço. Ora, um sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho do seu pai. Aqui Moisés ele mata um egípcio e ele foge para Midian. Então aqui já está falando do povo hebreu. O povo hebreu é um termo usado para identificar o povo em seus primeiros tempos. Então logo no começo o povo hebreu era os patriarcas, né? E a escravidão no Egito era Abraão, Isaac e Jacó. Esse era o povo hebreu. E agora, quem são os israelitas? É hebreu, é israelita, é judeu, né? Cada nome. Vamos lá, o povo israelita, quem são? Em Gênesis 32, vamos voltar um pouco em Gênesis 32 para entender melhor essa história. Gênesis 32, 28 vai dizer assim, ó: Então o homem orientou: Não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porquanto como príncipe lutaste contra Deus e com seres humanos prevaleceste. Aqui é aquela famosa passagem que Jacó segurou o anjo, né? Tem até um louvor: Jacó segurou o anjo, segurou o anjo. Foi nessa hora que Deus muda o nome de Jacó para Israel. Daí surge o termo israelitas, o povo de Jacó. Os descendentes das 12 tribos de Israel passaram a ser chamados de israelita. Jacó tem os filhos e tem a descendência de Jacó, né? Descendência de Jacó, no caso o próprio Deus mudou o nome dele para Israel, então os descendentes de Israel passam a ser chamados de israelita. Em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 10, vai falar um pouco mais dessa história. Irmãos, eu não sei vocês, mas esse barulhinho da Bíblia, né, do papel passando assim, ó, escuta. É bom demais, né? Êxodo 3, versículo 10, diz assim, ó: Vai, pois, imediatamente, eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Irmãos, então, israelitas é um termo usado para identificar
o povo como nação escolhida por Deus. Olha que impressionante, né, irmãos? Eu não sei vocês, mas eu fico maravilhado com as coisas que Deus faz. O povo, Deus muda o nome de Jacó para Israel, os descendentes passam a ser chamados israelitas, e o povo nessa época estava aprisionado no Egito, né? Então Deus envia Moisés e fala, né, em Êxodo 3:10 diz: vai imediatamente, eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Irmãos, Deus cuida de cada detalhe da nossa vida. Glória a Deus. E agora, da onde que veio esse povo judeu? Da onde que existe, né? E até hoje falamos, né, o povo judeu, o judaísmo e por aí vai. Os judeus, irmãos, são a divisão no reino. Em 1 Reis, no capítulo 12, vai falar sobre isso. O povo se dividiu. O reino do norte se dividiu em 10 tribos. Era 12, agora ficou 10. Reino do norte, então, chamava-se Israel. E o reino do sul, que é Judá e Benjamim, então eles se dividiram, né? 10 para cá e 2 para cá. Então ficou o reino do norte, que era Israel, e o reino do sul, que era Judá e Benjamim, começou a ser chamado povo judeu. Aqueles do reino de Judá ficaram conhecidos como judeu. Então daí que vem o judeu. Eram os descendentes de Judá e Benjamim. Em Esdras 4:12 vai falar sobre isso, sobre essa divisão. Esdras 4, versículo 12 diz assim: informamos ao rei que os judeus que chegaram a nós da tua parte vieram a Jerusalém e estão reconstruindo aquela cidade rebelde e perversa. Estão restaurando os seus muros e fazendo reparos nos alicerces. Aqui, irmãos, o rei Xerxes e Atraxerxes, olha só nome da hora para você colocar no seu filho, né? É maravilhoso, tem uns nomes que parece trava-língua, né, irmão? Mas vamos lá, esses reis aí, esse reinado de Xerxes, de Atraxerxes e tudo mais, esse pessoal aí, né, estava falando que o povo judeu estava reconstruindo, né, a cidade de Israel, porque tinha sido destruída. Irmãos, leia a Bíblia que você vai entender a história, tá bom? E agora, em João, no capítulo 4, versículo 22, diz assim: vós adorais o que não conhece, nós adoramos e conhecemos porque a salvação vem dos judeus. Olha só que interessante, né? Agora, o povo judeu, né, eles são chamados judeu, hebreu, israelita, é tudo um povo só agora. Agora é tudo povo judeu. Então, irmãos, só para vocês entenderem essas coisas, né? Povo judeu, povo hebreu, povo israelita, o que é o que? Então vamos lá. Povo hebreu é um termo mais antigo, ligado aos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Naquela época era o povo hebreu. Depois, o nome da nação formada pelas 12 tribos de Israel, porque na época Jacó tinha mudado o seu nome, né? Deus mudou o nome de Jacó para Israel, povo escolhido de Deus. E depois judeus, os descendentes da tribo de Judá, e depois o termo usado para todo o povo de Israel. Aí eu penso assim, né, irmão? Sabe, judeu, hebreu, até eles ficavam confundidos, na minha opinião. É claro que é uma brincadeira. E aí começou a chamar todo mundo de judeu. Pronto, agora todos vocês são judeus e tá tudo certo. Então, irmãos, essa é a diferença. E agora o último texto para finalizar em Gálatas 3:28, diz assim, ó: não há judeu, nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Então, irmãos, Deus pegou todos os povos, falou que para Ele todos nós somos um em Cristo. Agora eu quero saber de você, meu irmão e minha irmã, você sabia dessa diferença de judeu, hebreu e israelita? Se você sabia, comenta aqui embaixo. Se você gostou, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo que eu postar. Eu vou ficando por aqui e até os próximos vídeos.